Essa semana temos o prazer de receber o professor Dr. Gustavo Trevisan, esse psicólogo que gostamos demais, porque ele tem aquela visão cristã, católica. Então, como é difícil, né, encontrarmos profissionais que tenham justamente essa visão e esse cuidado com os pacientes. A gente tem muito problema, doutor Roque, quando a gente tem que indicar um profissional. Mas existem poucos, mas graças a Deus existem aqueles que, né, a gente tem confiança total. O professor Gustavo Trevisan é um deles. E aí, nós estávamos conversando sobre como é que começa, onde que eu consigo observar? Olha, a primeira coisa é aquilo que eu falei no programa passado. Sabe coisas que a pessoa gostava de fazer? Aquela ideia assim, eu vou fazer minha mão, coisas assim, bobas, mas de mulher, e que é um prazer ir na manicure. De repente, isso se torna uma obrigação e um fardo. Então, coisas que eu gostava de fazer, que eu tinha, assim, digamos assim, prazer, simplesmente passam a ser um fardo. Aí começa assim, segunda coisa, isolamento social. Não quer sair de casa, até para não ter que se arrumar, sabia? Existe muito isso. E nós temos um outro diagnóstico, um outro sinal, vamos dizer assim, também importante, que é a alteração do sono. E vocês sabem que sono é o meu primeiro nutriente. Se o paciente disser, ou eu como ou eu durmo, eu mando ele dormir. Então, o sono é fundamental. Se você tem essas 3 observações, fique atento e vamos escutar o Dr. Gustavo Trevisan. E agora eu quero explicar um pouco mais sobre esses sintomas da depressão e diferenciá-lo com aquilo que a gente chama de tristeza, de uma situação normal e natural da nossa vida que não é doença. Então a depressão, o principal sintoma, eu falava no episódio anterior, é só você procurar e você vai encontrar na internet, o principal sintoma da depressão é a falta de vontade, é o brilho. Então a pessoa ela começa a ser corroída por essa falta de vontade. Então aquilo que ela costumava fazer e dava ânimo, alegria, ela começa a questionar. Não sei se eu quero, não sei se eu estou afim. Então esse é o principal sintoma da depressão. Segundo sintoma importante, isolamento social. As pessoas começam a incomodar. Então eu começo a me isolar, eu quero ficar cada vez mais sozinho, sozinha. Eu não tenho ânimo para confraternização, para eventos sociais. Terceiro sintoma, começa a ter alteração no sono. A gente começa a trocar o dia pela noite, dormindo mal. Sabe aquela noite que você dorme, acorda cansado? Ou alteração no sono também no outro sentido, você precisa de muitas horas de sono, nada tira o seu sono, um cansaço terrível durante o dia. Alteração no apetite, então a gente tem muita vontade de comidas rápidas, de prazer imediato, então a gente começa a alterar o peso também, né? Também é um sintoma da depressão importante. Irritabilidade, intolerância. Então, ao brincar com o filho em casa, qualquer coisa irrita, briga com o marido, briga com a esposa. Então, fica num nível... Sabe o pavio curto? Você sabia que o pavio curto também pode ser um sintoma de depressão? As pessoas elas têm menos capacidade de suportar a frustração, por exemplo, no estado deprimido. E também sintomas um pouco mais visíveis, como angústia, aquele nó no peito e choro repentino. E se alguém perguntar o que você tem, nem você sabe responder. Até porque você se sente culpado em falar, eu estou triste. De medo de escutar, mas triste por quê? Você tem uma família maravilhosa, você tem tudo, Deus tem providenciado tudo para você e ainda assim você está triste. Então, para não precisar ouvir isso, você nem fala o que você está sentindo e fica se isolando, se isolando, se isolando. E a depressão tem vários níveis. Tem níveis, por exemplo, que as pessoas não têm vontade, não conseguem nem tomar banho.
vem se alimentar. Quantas vezes eu atendi deprimidos, por exemplo, que ficavam 3, 4, 5 dias sem tomar banho, e porque elas perdem qualquer interesse da vida. Portanto, viver é um grande sacrifício. Em casos mais graves de depressão, viver é um grande peso e as pessoas ficam contando a hora de acabar com isso, de acabar com essa dor, acabar com esse sofrimento, nem se para isso seja para tirar sua própria vida. Olha como depressão é uma doença terrível. E eu falava no final do nosso episódio anterior que depressão não é falta de Deus, depressão não é falta de amor. Quantas pessoas que são amadas a vida inteira, têm uma vida religiosa intensa, inclusive, uma vida de caridade. Quantos religiosos que doaram sua vida em nome da religião, em nome da espiritualidade, sofrem com depressão. Então, a depressão ela não escolhe idade, a depressão não escolhe endereço, a depressão não escolhe se você é ateu religioso, a depressão não escolhe sexo, embora as mulheres tenham maior incidência de depressão, porque também tem um fator hormonal, as alterações hormonais, as mulheres são muito mais intensas e isso é algo que pode influenciar, alterar e potencializar a depressão. Então, se você está em casa agora, não importa se você está em casa, no carro, e você está escutando essa palavra, não se sinta culpado ou culpada por estar sentindo isso que eu acabei de mencionar. Você é vítima, e você precisa de ajuda. E sabe o que é pior? O deprimido, às vezes, ele está tão apático, ele está tão indefeso, tão cansado e machucado, que até pedir ajuda é difícil. Então as pessoas vão se corroendo e se agravando ainda mais essa doença tão terrível. Agora, eu preciso dizer para você, não confunda a tristeza com depressão. A tristeza faz parte da nossa vida. Você tem fome, você tem sede, tem calor e frio, tem sono. Pois é, alguns sentimentos eles são naturais, como a raiva, por exemplo. A raiva é um sentimento natural. O que a gente tem que se preocupar, o que a gente faz com a raiva. A tristeza também é um sentimento natural. Afinal de contas, frustrações a gente tem o tempo todo. Você pode o tempo todo discutir com alguém no trânsito, você está vulnerável, como eu. Você pode ter decepções, seu time pode perder, não é verdade? Você tem sua família, alguém da sua família pode adoecer. Você pode ter um luto, por exemplo, que é uma espécie muito específica de tristeza. Não confunda tristeza com depressão. O que, de fato, você tem que se preocupar? Se essa tristeza, ela vai começando a perder o sentido da causa. Se eu te perguntar por que você está triste hoje, você vai falar, olha, porque eu estou com saudade do meu pai, que faleceu há mais de quase um ano, porque eu estou preocupado com meu filho, que ele está doente. Isso vai passar. Isso é tristeza. E tristeza não existe medicamento. Porque é um estado natural. A gente combate a tristeza vivendo, né? A gente combate a tristeza tendo fé, a gente combate a tristeza tendo esperança. Agora, a depressão, a gente combate com tratamento. A depressão, a gente combate com soluções que a medicina hoje pode nos dar. E no próximo episódio, eu vou falar exatamente para você que está se perguntando, tá bom, eu tenho depressão, eu conheço alguém com depressão. O que eu faço agora? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. E no próximo episódio você vai saber exatamente o que a gente precisa fazer ao desconfiar que a gente ou quem nós amamos, infelizmente, esteja com depressão. Até lá! E ainda ouvimos do professor Gustavo Trevisan que nós, mulheres, temos mais depressão que os homens. Claro, nós somos uma montanha russa de hormônios. E principalmente, quantas mulheres que entram na menopausa e você percebe nitidamente a necessidade de entrar com um antidepressivo. Menopausa é um divisor de águas, hein, gente? Não esqueçam disso. Mas quero terminar aqui falando uma frase que eu gostei muito do Gustavo. Não confunda tristeza com depressão. Importante.